Fala rapaziada, final de jogo, São Paulo 0, Cuiabá 1, aí válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro no Morumbis. É isso mesmo, perdemos em casa e a série invicta do Zubeldia foi para o espaço. Esse é o tipo de derrota que o que mais incomoda não é nem tanto o resultado, a derrota em si, mas o futebol apresentado hoje do início ao fim, a performance, o desempenho, a produtividade foram ridículas, foram péssimas. E para te falar a verdade, o Cuiabá mereceu a vitória. Chegou até um momento do jogo que eu já estava até torcendo para acabar, para pelo menos segurar aí a série invicta, para não baixar o astral da galera. Mas, enfim, São Paulo hoje pediu para perder, implorou para perder, até que a derrota veio. E quem paga o pato nesse tipo de derrota é o torcedor. O torcedor saiu de casa, pagou ingresso para ver esse tipo de jogo. Um jogo ridículo, onde a maioria dos jogadores jogaram péssimos, basicamente todos, exceto Caleri, Rato e o Wellington. Na minha opinião, salvaram esses três e todo o resto foram ridículos, principalmente Galopo e Michel Araújo. Galera, assistir o jogo com Galopo e Michel Araújo contra o Cuiabá no Morumbis é ridículo. Galopo simplesmente errou tudo. Os jogadores do Cuiabá, toda dividida, ganhava. Era muito fácil desarmar o Galopo e toda desarmada era um lance de perigo. Teve uma bola em um lance ofensivo do São Paulo que achou ele, eu não lembro quem deu o passe, mas ele recebeu um passe linha de fundo só para cruzar para trás. Ele sozinho ele foi lá e escorregou. É um jogador que eu até torço para que dê certo, todos torcem, mas a gente tem que falar a verdade. O jogador é muito ruim. Ele se marca sozinho, ele é muito afobado, muito afoito e erra tudo. Tem potencial? Tem, a gente torce para que dê certo. Mas hoje, de titular, jogando contra o Cuiabá, a gente precisa entender que o cara não funciona. E a gente precisa entender que ele é, no máximo, realmente um banco de reservas para compor o elenco. E você ter uma atuação ridícula, péssima, onde você erra tudo, onde o meio de campo do Cuiabá ganha todas, onde o Cuiabá sai com a bola do goleiro, faz a transição todo o tempo todo e sai no ataque e ninguém consegue roubar, ninguém consegue combater, ninguém consegue pressionar a saída de bola. Então foi um jogo ridículo para mim. Os piores em campo foram Galopo e Michel Araújo. Então pode haver exagero aqui na minha fala ou não. Eu acabei nem me apresentando, meu nome é João Cordeiro, se inscreva no canal, o canal é novo, Mentalidade Tricolor, chega junto, vamos trocar uma ideia e aproveita o espaço para expor também a sua opinião, acrescentar ou discordar de algo, porque o torcedor foi traído no dia de hoje. O time 13 partidas invictas e se a gente for observar, o jogo do Internacional, jogo muito ruim, teve a oportunidade de ganhar, teve o gol anulado, mas até aí tudo bem, poderíamos ter saído com a sorte melhor. No jogo contra o Corinthians, o jogo também, o São Paulo foi com fome no início do jogo, saiu na frente, mas o ponto que eu destaco também desse jogo é porque o Corinthians ficou uma média de 15 a 18 minutos com um jogador a menos, e cadê o Zubeldia para mexer de forma ofensiva, para buscar vitória, para tentar algo? Parece que fica mais se prendendo à invencibilidade em medo de não perder do que ir buscar a vitória. Então, essa derrota de hoje, essa atuação de hoje, ela fica evidente uma coisa, que o São Paulo não quer brigar pelo Campeonato Brasileiro. Isso ficou claro no jogo de hoje. Quando a gente observa esses últimos dois jogos, o São Paulo poderia, com o jogo de hoje, ter somado no mínimo 7 pontos, porque os 3 times que o São Paulo acabou de enfrentar, o São Paulo tem um time muito melhor e vive um momento muito melhor. Com a leitura, juntando esses 3 jogos, a leitura que a gente dá para observar é que eles não querem brigar pelo Campeonato Brasileiro. Vão lutar ali para ficar ali no G6, para garantir uma vaga na Libertadores, mas demonstraram hoje que não está nem aí para o Campeonato Brasileiro, porque jogamos 7 pontos no lixo e poderíamos estar lá nas cabeças, até dividindo a liderança. Então essa partida de hoje, a questão aí que incomoda não é a derrota, é o desempenho, é a falta de entrega, é o comodismo, tá tudo bem, na hora que der a gente ganha. Sendo que o Cuiabá foi melhor do início ao fim. O jogo todo demonstrou fragilidade, o técnico não mexe, o técnico não muda, o técnico insiste. A gente não consegue entender essas escalações. Luciano jogando muito mal,
Uma coisa é você ter o Luciano jogando mal e você olhar para o banco de reservas, você não vê ninguém. Outra coisa é você ter Eric, você tem Ferreirinha, você tem peças de reposição, ele não muda. O Ferreirinha entrou faltando 10 minutos no jogo de hoje. Então, tá difícil. Tá difícil entender o que o São Paulo quer, tá difícil entender o que o Zubeldia quer. E outro ponto que a gente precisa destacar, que eu separei aqui para falar nesse vídeo, é que o efeito novidade passou. O efeito novidade da chegada do novo técnico, o efeito novidade que os jogadores sentem aquela motivação para mostrar resultado, para ganhar uma posição, para mostrar que podem render e ganhar a confiança do técnico. Então acabou a novidade, passou. Até o Zubeldia não está mais eufórico, não está mais enérgico, não está mais vibrando dentro de campo. Cadê aquela gana, aquela vontade de vencer? Então ficou claro hoje que o São Paulo não tem interesse no Campeonato Brasileiro. Não é isso, o torcedor é que paga o pato, que vai escutar dos rivais, que vai escutar as gozações. E a gente fica até sem entender, porque depois de uma atuação dessa, sinceramente, pediram para perder do início ao fim. Os mesmos erros, foi um jogo só do início ao fim. Como que você tem peças no banco para mudar o jogo, você não mexe, você demora de mexer? O time foi muito ruim no primeiro tempo todo. E aí o time voltou o mesmo time para o segundo tempo, ele foi mexer depois de 15 minutos. Então, mesmo que se desse certo as mexidas e o São Paulo ganhasse esse jogo, só teríamos aí 25 minutos ou 30 minutos, na verdade 30 minutos para mudar um jogo. Então, cadê a ousadia? Cadê a vontade de vencer? Cadê o tudo ou nada? Cadê a briga? Cadê a entrega? Acabou, gente. Então, depois de um jogo, depois de uma apresentação como a de hoje, a gente fica sem entender o que o São Paulo quer. Esse jogo de hoje ficou uma interrogação bem grande, porque a gente não entende. O time vindo de uma boa fase, tem que aproveitar a boa fase. Nos vídeos anteriores, se vocês foram observar, eu falo muito que futebol é momento, então tem que aproveitar o momento, porque fase é fase. Quando a fase ruim chega, é difícil, porque às vezes você joga bem, a bola não entra e o resultado não vem. Às vezes, na fase boa, você joga mal, como o São Paulo também em alguns jogos jogou mal, e a vitória vem. Então o futebol é meio louco com relação a isso. Então, tá pegando a fase boa e hoje jogou fora. Desrespeitou o momento vivido, porque em nenhum momento do jogo eu vi o São Paulo pressionando a saída de bola do Cuiabá, exceto o Calleri sozinho. Em nenhum momento eu vi o time se entregando de maneira assim, poxa, já que dessa forma não dá certo, vamos tentar de outra. Já que dessa outra não deu certo, vamos tentar de outra. Em nenhum momento a gente viu isso. E outra coisa que a gente não entende é a entrada do William Gomes, nada contra ele. A gente até torce para que ele entre mesmo, para que ele dê certo, cresça, evolua. Mas está acontecendo basicamente o que acontecia com o Carpini. Um jogador entrava, jogava até bem. Aí depois esse jogador que entrou e jogou bem, passava não sei quantos jogos agora esquecido entre um outro jogador que estava frio e já não entrava há bastante tempo. Então está começando a acontecer isso, se vocês forem observar. O André Silva estava jogando muito bem, agora não entra mais, não tem chance, com o Luciano jogando péssimo. Eric não entra mais, Ferreirinha quando entra faltando 15, 10, 5 minutos. Galopo entrando de titular com Michel Araújo, pelo amor de Deus. Se você não consegue entregar contra o Cuiabá jogando dentro de casa, esquece, irmão. Tá difícil. E o que fica para o jogo de hoje é o interrogação, é a perca da invencibilidade do Zubeldia. Claramente, eles deixaram claro que não briga pelo Campeonato Brasileiro. E a gente vai ficar com essa interrogação aí para os próximos jogos. Então é isso, pessoal. Deixa seu like, compartilha a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal Mentalidade Tricolor, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Fechou? Vamos São Paulo!